E aí, beleza? O meu nome é Matheus e eu sou desenvolvedor de jogos AAA, mais especificamente eu trabalho na área de Real-Time VFX. E seguindo o resultado da enquete que vocês responderam recentemente, hoje eu vou falar um pouco sobre autonomia profissional dentro do estúdio. Então, resumindo, eu vou falar sobre como a gente lida com as nossas tarefas, de onde elas vêm, e eu acho que é interessante começar dizendo que nem sempre vai ter alguém para te dizer exatamente o que você precisa fazer no estúdio. Nem sempre as tarefas elas vêm com uma descrição perfeita do que precisa ser feito e coisa desse tipo. Essa é um pouco da mágica, porque até onde eu sei, na maioria dos trabalhos, você tem alguma espécie de gerente ou atendimento ao cliente que é responsável por fazer uma ponte entre você, o profissional que está criando alguma coisa, e os clientes, né? Então, por exemplo, eu tenho vários amigos que são designers ou diretores de arte e eles trabalham em agências de publicidade. E geralmente essas agências têm um atendimento e os clientes falam exatamente qual a direção que eles querem tomar. Então, por exemplo, se eles querem fazer uma publicação em homenagem ao Dia dos Pais, os designers vão ser encarregados de fazer uma publicação no Dia dos Pais, e eles têm uma equipe de redação que vai determinar qual o conteúdo que tem que estar dentro daquela publicação e tudo mais. No nosso caso, nem sempre é assim. Na verdade, raramente é assim. É claro que de vez em quando um project manager ele vai chegar para você com um pedido que veio de algum outro departamento e esse pedido vai ter mais detalhes. Uma das primeiras tarefas que eu fiz no Steel Hunters, por exemplo, foi um indicador de checkpoint para o tutorial do jogo. E a criação desse efeito foi um pedido que veio do departamento de level design. Então, um dos level designers estava retrabalhando a fase do tutorial e ele disse: nossa, a gente realmente precisa de um marcador novo. O antigo ele tá bem datado, ele é muito simples e ele já não se encaixa tão bem no visual do jogo considerando a direção de arte. Esse foi um exemplo de algo que já veio para mim com vários detalhes em relação ao que precisava ser feito. Obviamente, cada elemento que compõe aquele efeito fui eu que determinei, afinal de contas esse é o meu trabalho, mas a tarefa em si veio de outro departamento, já veio tudo certinho para mim. Mas na maioria dos casos é você mesmo que vai determinar quais são as suas tarefas, inclusive qual é a prioridade de cada tarefa e quanto tempo cada uma delas deve tomar em média. E só para deixar claro, obviamente você não pode simplesmente colocar todas as tarefas com prioridade baixíssima e não fazer nada. Infelizmente essa não é uma opção. Mas voltando ao assunto principal, na maioria dos casos, você mesmo vai decidir quais são as suas tarefas. E geralmente elas vão surgir por dois principais motivos. Você estava testando o jogo ou algo do tipo e você notou um problema. Você basicamente achou um bug no jogo dentro dos seus efeitos. E você pode pedir para o seu Project Manager criar uma tarefa para você poder corrigir aquele bug. Então você vai entrar em contato com ele, passar todos os detalhes da tarefa em si e ele vai criar um ticket para você. Inclusive, só por curiosidade, é meio que um padrão de indústria usar algum programa para fazer esse tipo de manuseamento das tarefas. E até onde eu sei, pelo menos na área de jogos, é bem comum usar o Jira. Mas voltando ao assunto de tarefas relacionadas a bugs, por exemplo, é bem normal na maioria dos jogos hoje em dia você ter um sistema de physical materials, que são basicamente tags que outras partes do jogo podem referenciar dentro de um material. Então, por exemplo, todas as superfícies do jogo, de todos os modelos, elas têm materiais associados a elas. E materiais são compostos por várias texturas que ditam como aquele material vai ser refletido no render final do jogo. Então digamos que eu tenho um tanque de guerra. Aquele tanque ele é claramente, na maior parte pelo menos, feito de metal. Então dentro do material daquele tanque eu vou declarar que o physical material dele é metal. Então toda vez que um projétil colidir com aquele tanque, eu vou dizer que o efeito de impacto que tem que ser gerado naquele ponto vai ser o efeito de impacto com metal. Então várias faíscas, às vezes um pouco de fumaça, às vezes uns pedacinhos bem pequenos de metal dependendo do calibre da arma que atingiu o tanque e outras coisas desse tipo. Resumindo, um efeito de impacto para metal. E às vezes você pode acabar se perdendo, ou às vezes alguém pode ter mexido nos arquivos daquele tanque e ter trocado sem querer o physical material dele por outro. Então às vezes acontece, você tá testando o jogo, aí você dá um tiro no tanque, magicamente sai um impacto de água, sabe? Você vê várias gotas voando para lá e para cá, e aquilo não faz sentido nenhum, aquilo claramente é um bug visual. Então você pode ir lá e pedir pro seu Project Manager criar um ticket para você ir lá e corrigir esse bug. Mas além disso, existe um segundo motivo em potencial para você criar uma tarefa. Por exemplo, você estava lá assistindo um filme ou consumindo qualquer outro tipo de mídia e esse conteúdo que você está consumindo te deu alguma ideia. Por exemplo, se você está assistindo um filme de ação e você repara que, por exemplo, toda vez que alguém atira com uma arma, ao invés de só dar aquele clarão da arma, o muzzle flash, você percebe que às vezes também saem algumas faíscas dependendo do tipo de munição que está sendo usado naquela arma. E essas faíscas, elas mostram um pouco de imperfeição no efeito. Mas imperfeição é algo que é bem compatível com a
realidade. Então aquilo enriquece o jogo em questão de direção de arte, e você ao longo do projeto vai ter várias ideias desse tipo. Então você pede pro seu Project Manager criar um ticket para isso também, e você vai lá aos poucos melhorando o jogo. Parece ser um paradigma meio estranho, a ideia de você mesmo ir lá e criar suas próprias tarefas. E quando eu comecei eu achei que seria estranho, porque você pensa que pessoa em sã consciência vai querer ficar criando mais e mais tarefas para si mesmo. Mas vocês têm que lembrar que é um trabalho artístico, e você tá fazendo alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te estimula criativamente falando. E isso é muito satisfatório, dá uma sensação muito boa você criar algo pro jogo e ver aquilo no jogo e como o jogo fica mais completo com o seu trabalho. Então você vai aos poucos querendo fazer mais e mais. Então é uma dinâmica que, na minha opinião, funciona muito bem até. Mas daí você vai lá e pensa, nossa, mas os Project Managers não fazem quase nada então, eles dependem totalmente de vocês? E não, com certeza não é o caso. Os Project Managers, na verdade, eles ficam bem ocupados, porque eles fazem várias coisas. Eu não vou falar exatamente sobre tudo que os Project Managers fazem, mas eu vou dar um exemplo só para vocês terem uma ideia. Supondo que eu esteja implementando um novo efeito e eu precise de um apoio de outro departamento, tipo um programador, para poder ir lá, terminar de implementar o meu efeito no jogo de maneira mais definitiva. Eu vou falar com o meu Project Manager e ele vai buscar todos os recursos que eu preciso para poder terminar o meu trabalho. Então ele vai analisar o Jira de todos os programadores, ver quem está com o tempo disponível para poder me ajudar, ele vai entrar em contato com aquele programador, ele vai criar um ticket para aquele programador e eventualmente a gente vai se juntar para poder resolver aquela tarefa de forma definitiva. Mas eles fazem isso em larga escala, né? Eles fazem isso com equipes de 200, 300 pessoas. Claramente não é só um Project Manager, mas mesmo assim um único Project Manager lida com bastante gente. Então é um trabalho bem complexo também. Eu, por exemplo, não me atreveria a ser Project Manager. Eu não tenho as habilidades que são necessárias para ser um Project Manager. Mas voltando ao assunto das ideias para as novas tarefas, eu acabei notando que muitas delas surgem também durante o dia a dia no estúdio. Às vezes você vai estar lá andando para ir buscar uma água ou coisa do tipo, e você vai ver na tela de um colega seu que ele está trabalhando em alguma coisa nova, e você vai pensar, nossa, eu poderia tornar o trabalho desse cara ainda mais legal, a gente podia trabalhar junto para tornar aquilo que ele está implementando em algo mais completo ainda, sabe? Eu lembro que no projeto anterior, um dos animadores estava criando um emote para um dos personagens, e esse personagem, ele era como se fosse um urso, só que mecânico, né? Todos eram robôs, e o emote dele era basicamente ele rugindo. E aí você pensa, nossa, mas não tem muito que dê pra ser feito em questão de VFX para um urso rugindo, sabe? Não tem motivo para ter algum tipo de efeito. E aí você acaba entrando na liberdade criativa também. Eu lembro que a gente acabou fazendo os olhos dele brilharem, e aí também a gente colocou um pouco de distorção, ou refração, bem fraquinha, mas em alta frequência, saindo pela boca do urso, para realmente vender a ideia de que ele tá rugindo. Então, a princípio você pensaria que só áudio seria o suficiente, né, para tornar aquele rugido algo completo, mas um pouquinho de VFX também dá para colocar ali no meio, sabe? E esses são só alguns dos exemplos que eu consigo pensar aqui facilmente sobre como funciona toda essa dinâmica, como é a autonomia profissional dentro de um estúdio. E eu também tô falando só do meu ponto de vista como VFX artist, mas com certeza outros departamentos lidam com tudo isso de uma maneira diferente. Mas a conclusão que eu posso dar de maneira praticamente definitiva sobre trabalhar em estúdio de jogos AAA é que sempre vai envolver bastante proatividade. É quase que uma atividade social até certo ponto. O que é algo bom, né? Porque torna o processo todo mais interessante e menos monótono, né? Você fica animado para ir lá no estúdio e ver o que vai acontecer. Enfim, antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria muito agradecer a todos vocês pelo apoio. O canal recentemente atingiu 2.000 inscritos em menos de uma semana, portanto, muito obrigado. Podem ter certeza que eu vou continuar fazendo o que eu puder para gravar mais desses vídeos e ajudar vocês, de certa forma, a entender um pouco melhor como funciona o mundo dos jogos AAA por trás dos panos. A propósito, só para vocês saberem, os meus 2 próximos vídeos vão ser respondendo perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para mandar o que vocês quiserem nos comentários. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.